Oi pessoal, tô aqui em mais um Manchester Entrevista, hoje com a Vivi, ganhadora do M20, que vai falar pra gente um pouquinho mais sobre o mundo corporate. Então, Vivi, pode contar pra gente qual é a diferença de PF e PJ? Olha, atender a pessoa física é muito diferente da pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica, ela tem algumas características que precisa cuidar mais, acho que nesse sentido. Por quê? É o dinheiro de uma empresa que está ali, né? Quando a gente fala de investimentos, a gente está zelando pelo caixa da empresa, então, naturalmente, a pessoa jurídica ela é muito mais conservadora do que qualquer outra pessoa física, né? Nós temos que garantir que, se ela precisar do recurso, ela tenha, e que aquilo também está rendendo mais do que ela encontraria no mercado. Então, existem várias formas aí de atender essa pessoa jurídica de acordo com a necessidade e conforme a estratégia de cada uma, mas são estratégias diferentes da pessoa física, né? A pessoa jurídica ela vai ter algum recurso para guardar para os sócios, algum recurso para guardar investimento de longo prazo, para uma ampliação da fábrica, por exemplo. Então, a gente precisa entender o objetivo principalmente dessa empresa para daí poder atendê-los, né? Diferente da pessoa física, que vai ter uma coisa muito mais voltada para a família, para a sucessão, para a posteridade daquela família, né? Então, é um pouco diferente, sim. Bom, e recentemente a gente viu um aumento significativo de pessoas físicas na Bolsa. Tem algum impacto disso na gestão de clientes PJ? Acho que tem um impacto secundário, que é interessante até de dividir, né? A pessoa jurídica, com algumas exceções, dificilmente aplica na bolsa diretamente. A gente tem exceções, sim, tem empresas que gostam disso, empresas de sócio principalmente, mas normalmente o que o sócio aplicador me pergunta quando a gente começa a falar da empresa mas vão fazer igual o que vocês fazem comigo na PF, vão fazer na PJ? Então, muitas vezes o sócio que tem um perfil mais arrojado, que investe em bolsa, ele imagina que o rendimento na pessoa jurídica vai ser igual ao que vai fazer a mesma estratégia. Então, acho que é mais esse impacto, né? De fato, tem muito mais gente olhando bolsa, as pessoas conhecem mais investimentos, isso é muito bom, mas muito disso não se aplica para a pessoa jurídica, né? Principalmente a parte de renda variável. Bom, e dito isso, quais fatores são essenciais para montar uma carteira de investimentos para empresas? Para a empresa, como eu comentei um pouquinho, assim, a gente tem que ter todo o cuidado com a empresa, com aquele caixa, né? Tem o entendimento de que aquele recurso é de uma organização. Então, o primeiro ponto que a gente precisa alinhar com a empresa é qual é o objetivo para esse recurso. Esse objetivo é um caixa puro, que eu vou pagar meus fornecedores. Esse recurso, esse tanto, é para um investimento que eu vou fazer uma ampliação, para um investimento mesmo no negócio. Esse recurso é lucro acumulado que eu estou guardando para distribuir. Então, entendendo essas caixinhas dentro da empresa, fica fácil de fazer carteiras diferentes. Outro ponto é o prazo. Então, eu tenho esse caixa que gira todo mês. O meu caixa gira a cada 2 meses. Eu tenho esse recurso dos dividendos que eu vou distribuir daqui a 6 meses. Então, esse segundo aumento do horizonte de tempo para que ele vai precisar do recurso também é muito importante. Com base nisso, a gente consegue diversificar bastante a carteira. Então, às vezes, um recurso que está lá, por exemplo, muitas empresas usam uma política de caixa mínimo. Então, o caixa nunca baixa de um X valor. Esse caixa mínimo é um caixa que poderia estar rendendo mais do que o resto. Então, às vezes, esse caixa mínimo que a gente coloca num investimento um pouquinho mais de longo prazo, dá uma alavancada na carteira toda, no rendimento todo da carteira, mesmo que tenha um giro bastante rápido. Então, primeiro, conhecer então, esses objetivos do dinheiro dentro da empresa, e segundo, entender o tempo de liquidez que ele precisa, né? Com base nisso, a gente monta ali as estratégias, mas bem diversificado. Mesmo sendo conservador, a gente consegue diversificar bastante. Bom, e para finalizar, nesse ano você ganhou como melhor assessora da XP. O que muda na rotina de atendimento nos seus clientes e qual foi o seu diferencial para conquistar esse prêmio? Eu gosto muito de falar que eu deixo sempre o cliente no centro, né? O cliente vem primeiro. Isso está muito envolvido com tudo isso que a gente está conversando, de entender o que ele precisa, para quando ele precisa, de que forma fazer, né? Qual é a melhor solução para ele. Isso envolve principalmente o cliente, né? Então, para mim, tudo isso que foi construído tem o cliente em primeiro lugar, né? Eu sou muito grata justamente aos meus clientes, porque eles acreditam e eles veem, né, isso também no dia a dia,
que de fato eu faço isso, né? A gente está sempre alinhando. Uma coisa que é minha rotina com eles é todo mês, uma vez pelo menos por mês, a gente senta, olha a carteira, redefine esses prazos, redefine esses objetivos, porque na empresa tudo muda muito rápido, né? Da mesma forma que eu poderia ter um recurso guardado para daqui a 6 meses, pode ser que mudou alguma coisa e esse ano as coisas têm mudado muito rápido, eu posso precisar de uma liquidez antes do esperado. Então, esse alinhamento, essa proximidade e assim, estar próximo, agora que a gente está podendo visitar um pouco mais, ir até o cliente, né, quando ele tem essa tranquilidade de nos receber, isso tem sido fundamental. Para eles é muito importante, para nós é muito importante, assim, é muito mais rico, independente de onde o cliente esteja, mais longe que for, estar presente com ele e entender a empresa, conhecer até o próprio operacional, conhecer uma fábrica, nos faz olhar de forma muito mais ampla o que ele faz. Né? A gente não está olhando só aqui a Manchester, o que a gente faz, é muito mais o que ele faz. Então, assim, do meu ponto de vista, acho que tudo que a gente tem conquistado é porque a gente coloca o cliente em primeiro lugar. Né? A Manchester tem também se desenvolvido dessa forma, olhar do cliente como um todo. O que o cliente precisa, eu consigo entregar? Se eu não consigo entregar, eu tenho que desenvolver. Né? E a gente tem trabalhado dessa forma, e é aí que está, acho que, o segredo do sucesso. Bom, e como hoje a Manchester atende o mundo corporate? Olha, então, da mesma forma que a gente sempre olhou o cliente private de uma forma bem específica, entendendo as necessidades dele, olhando para a sucessão, olhando para toda a segurança e além dos recursos, o que ele precisa, a gente da mesma forma voltou os nossos olhos para as empresas. E as empresas têm necessidades muito diferentes, mas felizmente a Manchester já estava, por conta de 50 anos de mercado, preparada para boa parte dessas demandas. Então, quando a gente olha para uma demanda, por exemplo, da parte de câmbio, na parte de crédito, na parte de proteções de uma forma geral, de vida, saúde, a gente consegue trazer para a empresa soluções que ele não tem no mercado. Um outro ponto positivo é que a gente tem olhado o cliente como um todo. Normalmente, uma empresa hoje no Brasil, ela vai precisar falar com muitas pessoas, uma pessoa para cotar isso, uma pessoa para falar daquilo, uma pessoa para falar daquilo. E a assessoria de investimentos está vindo para mudar isso. Né? Eu me vejo nesse papel de ser um ponto focal para olhar o mercado para o cliente e trazer as melhores soluções. E a gente consegue, como Manchester, trazer qualquer solução. Eu digo aqui que fico tranquilo de falar que o corporate da Manchester é o melhor do Brasil. A gente consegue trazer qualquer coisa que o cliente precise. Né? A gente foi construindo isso ao longo desses anos. E hoje eu fico bem feliz e tranquila de falar isso para os nossos clientes. Bom, Vivi, muito obrigada pelo seu tempo. Assim como eu, com certeza outras pessoas tinham dúvidas de como funcionava esse atendimento e esse mundo. E se você gostou desse vídeo, é só curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima.